Fala pessoal, hoje a nossa jornada vai entrar num território fascinante e, para falar a verdade, super específico. Estamos falando daquela colisão clássica entre a teologia e a ciência secular. Mas olha só, o nosso objetivo aqui não é tomar partido, tá? A gente vai dar um mergulho profundo e totalmente imparcial nos textos de uma estrutura conhecida como aconselhamento bíblico. A ideia não é dizer se eles estão certos ou errados, mas sim dissecar a lógica interna desse modelo usando os próprios documentos deles. Entender como eles desenham essas fronteiras tão rígidas nos ajuda a decodificar debates culturais muito maiores sobre fé, ciência e saúde mental. Então vamos lá examinar exatamente onde essa linha limítrofe é desenhada. E a gente já começa direto ao ponto, com uma pergunta que não quer calar. Precisamos de psicólogos e psiquiatras? É importante deixar claro que essa não é uma pergunta retórica nossa, tá? Essa indagação aparece repetidas vezes lá no material de origem deles. É literalmente a espinha dorsal de todo o debate interno dessa estrutura. É ela que estabelece aquela tensão central que a gente vai analisar hoje. Como que uma cosmovisão estritamente teológica lida com profissões baseadas na ciência moderna? Bom, a resposta, como a gente vai ver, é cheia de nuances, super complexa e, acima de tudo, define limites muito claros. Para entender tudo isso direitinho, a gente dividiu a análise em 5 partes bem objetivas. 1. A pergunta central. 2. Concorrência de cosmovisões. 3. A utilidade secundária. 4. Clínica versus experimental. E, para fechar, 5. O risco de substituição. Vamos nessa? Parte 1. A pergunta central. Aqui a gente vai estabelecer qual é a grande tese por trás do modelo de aconselhamento bíblico. Quem quer entender esse tema precisa começar pela base de tudo. E sério, o texto original não deixa a menor margem para ambiguidades quando fala da posição da psicologia no sistema deles. Essa citação aí na tela, tirada do documento Crítica aos Integracionistas Atuais, é super contundente. Quando eles se perguntam qual papel a psicologia deve ter, a resposta é categórica. Ela não deve ter papel em nosso modelo de aconselhamento. É uma tese de linha dura mesmo. A estrutura simplesmente corta a psicologia do núcleo terapêutico. Mas aí, claro, vem a grande pergunta. Por quê? O que leva a uma exclusão tão absoluta assim? O que nos leva à nossa parte 2, concorrência de cosmovisões. Vamos entender o motivo de eles enxergarem uma concorrência tão direta. Bom, essa recusa em integrar a psicologia não cai do céu. Ela nasce de uma percepção de ameaça fundamental. O modelo argumenta que o problema não é ter duas disciplinas diferentes tentando ajudar as pessoas, mas sim que essas disciplinas são dois sistemas de crenças em rota de colisão. O material original adora usar a ideia das cosmovisões seculares como bússolas. E para que serve uma bússola? Para dar direção, para orientar o caminho, certo? O argumento do aconselhamento bíblico é que a psicologia clínica e a psiquiatria fazem exatamente isso. Na visão deles, essas áreas não estão só diagnosticando um problema físico, elas estão prescrevendo valores, crenças e um jeito novo de enxergar o mundo. E ao dar essa direção existencial, a ciência secular estaria entrando num território que a teologia considera como exclusivamente dela. E esse ponto de atrito fica muito claro nessa citação do Jay Adams, que é um dos grandes fundadores dessa abordagem. O texto dele diz que se o psiquiatra usasse o treinamento apenas para buscar soluções médicas e orgânicas, eles iriam comemorar. O problema real, o perigo mesmo, segundo Adams, acontece à medida que o psiquiatra, sob a aparência de medicina, tenta mudar os valores e as crenças. É exatamente aí que eles traçam o limite. Para o modelo deles, tentar mudar os valores de alguém é um trabalho estritamente espiritual e não clínico. Essa imagem da cruz representa muito bem a âncora de toda a estrutura. Para eles, a única bússola legítima para lidar com as questões da alma, com o comportamento humano e com os valores é a cosmovisão bíblica e ponto final. Então, qualquer sistema secular que ofereça um roteiro diferente para essas questões existenciais profundas nunca vai ser visto como um parceiro ou um complemento. Na verdade, ele é visto como um rival direto que está tentando roubar o lugar da fundação principal. E agora a gente entra na parte 3, a utilidade secundária. Porque, olha só, existe um papel auxiliar para as observações seculares também. E aqui as coisas ficam surpreendentes. Não é tudo preto no branco como pode parecer. Seria super fácil achar que esse modelo rejeita a ciência por completo, né? Mas os textos mostram que eles veem sim uma utilidade bem clara no conhecimento secular. Eles até listam várias disciplinas: história, antropologia, literatura, sociologia, psicologia, biologia, economia e ciências políticas. Todas essas áreas são reconhecidas como úteis, só que tem uma condição inegociável: o papel delas é estritamente secundário. Elas servem para fornecer dados, trazer um contexto, mas nunca, em hipótese alguma, vão servir como um sistema completo de aconselhamento. Elas são a ferramenta de apoio, não o manual de instruções. Mas como é que isso funciona na prática?
O texto estabelece que essas observações seculares só são úteis quando são radicalmente reinterpretadas. A gente pode pensar nisso como um filtro super fino. Eles não pegam os dados do mundo secular e engolem do jeito que vem. Esses dados precisam passar pelo crivo da cosmovisão do modelo primeiro. E só depois de serem reinterpretados é que eles servem para ilustrar algum conceito ou para provocar o pensamento, ajudando a explorar áreas que talvez tivessem ficado esquecidas. E aí a gente chega numa citação maravilhosa do livro Fundamentos Teológicos que resume muito bem como eles decidem o que aceitar. O texto diz: quando as ciências sociais simplesmente registram e descrevem aquilo que observam, elas geralmente são inofensivas. O pulo do gato aqui está nesses dois verbos, registrar e descrever. Para eles, a ciência secular é inofensiva e até útil, desde que ela seja descritiva. Se um sociólogo descreve uma tendência de comportamento de uma população, show de bola. Mas no instante em que ele vira a chave e passa a ser prescritivo, dizendo como as pessoas devem viver ou o que devem valorizar, aí ele cruza a linha de fronteira e o alerta vermelho dispara. Parte 4. Clínica versus experimental. Essa é a grande distinção crítica que o material faz. E isso nos traz para o verdadeiro coração intelectual desse assunto. Essa balança na tela ilustra perfeitamente a diferença metodológica que o aconselhamento bíblico traça. Presta bem atenção. Do lado esquerdo, a gente tem a psicologia clínica, que lida com o aconselhamento de questões existenciais. Do lado direito, a psicologia experimental, que foca naqueles estudos mais empíricos. O lado esquerdo ganha um carimbo bem grande de concorrente. Já o lado direito recebe o selo de utilidade secundária. Vamos destrinchar isso para não ficar nenhuma dúvida. Pelos termos dos próprios autores, a psicologia clínica é aquela disciplina que busca aconselhar pessoas nos seus dilemas existenciais usando uma cosmovisão prévia. E como existem várias cosmovisões seculares diferentes rolando por aí, existem também centenas de abordagens clínicas. Como essa vertente toda tenta ensinar o ser humano a lidar com angústia, culpa e propósito, usando valores que não são bíblicos, ela é imediatamente identificada pelo modelo como a grande rival teológica. Por outro lado, a gente tem a psicologia experimental. Aqui, o foco são os estudos empíricos que tentam verificar como certos fatores físicos afetam o comportamento humano. O texto dá exemplos super práticos, tipo analisar o impacto do uso de drogas, ou, como o próprio Jay Adams cita, fazer estudos sobre os efeitos da perda de sono. Pensa bem, privação de sono é uma observação fisiológica clara que afeta como a gente age, não é? Esse tipo de ciência descritiva empírica é recebido de braços abertos pelo modelo como uma ferramenta de apoio, justamente porque não está ali tentando reescrever os valores espirituais de ninguém. Finalmente, chegamos à nossa parte 5, o risco de substituição. É aqui que o modelo lança o seu grande aviso final. Agora a gente começa a juntar as peças de verdade. Depois de ver esse choque brutal de cosmovisões de um lado e essa citação amigável da ciência empírica do outro, onde é que tudo isso vai dar? O texto de teologia do aconselhamento cristão argumenta que a psicologia e a medicina não são, na sua essência, inimigas. Elas podem ser super úteis. O grande problema, na visão do documento, é que a psicologia clínica, o aconselhamento secular e a psiquiatria se posicionaram de forma ilegítima como disciplinas competitivas. Para o modelo, houve uma verdadeira invasão de território. Eles acreditam que a ciência secular pulou a cerca da sua jurisdição puramente médica e observacional para se portar como o grande e principal agente de cura para a alma humana. E para bater um martelo sobre essa visão, o material de estudo traz uma citação absurdamente impactante lá no prefácio do livro Nada Além das Escrituras. O mais louco aqui é que o autor da frase, Wal Robert Mower, é claramente identificado no próprio texto como um psicólogo não evangélico. Vendo todo o avanço da psicologia em cima das bases religiosas mais tradicionais, ele resume a situação usando essa metáfora muito forte. Terá a religião evangélica vendido seu direito de primogenitura por um mero prato de sopa psicológica? Eles incluírem essa crítica vinda de fora só mostra o quão severo o modelo enxerga esse ato de você trocar sua própria fundação por princípios puramente seculares. E é com essa provocação de peso que a nossa análise chega ao fim. Dá para perceber que o modelo de aconselhamento bíblico traça uma linha bem marcada ali no chão. A ciência é super bem-vinda quando o assunto é descrever o funcionamento físico e histórico do ser humano. Mas, no exato milésimo de segundo em que ela tenta ditar as regras e prescrever curas para os nossos vazios existenciais e morais, ela vira uma concorrente direta. Então fica aqui o convite para a gente refletir a partir desse material. Nesse grande esforço coletivo de tentar curar a mente humana, onde fica o verdadeiro ponto de equilíbrio entre a frieza dos dados científicos e a profundidade das convicções teológicas. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre esses limites. A gente se vê na próxima análise.